Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, nesta segunda-feira, início de semana, 15 de abril de 2024. Estamos, como sempre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Tivemos uma tarde chuvosa aqui na nossa região e a previsão é de que poderemos ter mais chuva nos próximos dias. Se vocês tiverem alguma informação da região de vocês, passem a nós. Aqui estamos nós, esse aqui é um fundo simplesmente do preâmbulo, mas lá nós teremos outros dois, o Estúdio 1, em que eu vou interagir com vocês, o Estúdio 2, em que eu leio a nossa sinopse, como sempre muito recheada de informações. Mas eu espero que vocês também estejam conosco, além de curtirem, comentarem, dar aquele like de positivo, o que é muito bom. A Defesa Civil do nosso Rio Grande do Sul entra em alerta diante dos acumulados de chuva em diversas regiões do nosso Rio Grande. Já o ministro da Economia, o Fernando Haddad, confirma a meta fiscal de déficit zero para 2025 e anunciou também o salário mínimo de R$ 1.502. Tomara que se cumpra esta data, né? Preparem-se, logo vem reajuste do combustível. Depois de uma notícia dessas, que a defasagem de preço da gasolina da Petrobras atinge 21%, a maior do ano. Quem diz isso é a Abicom. E ele já havia anunciado anteriormente que a Petrobras estava vendendo o combustível por um preço menor do que as empresas privadas. O chefe do exército israelense promete uma resposta ao ataque do Irã. Aqui no nosso Rio Grande do Sul, parabéns à Polícia Civil, que desarticulou uma quadrilha lá de São Paulo. Ela é especializada em roubar imóveis de luxo aqui na nossa capital do Rio Grande, em Porto Alegre. Também uma criança ficou ferida após a discussão de trânsito, também na nossa capital, em Porto Alegre. Morre, aos 90 anos, a mãe do ministro Paulo Pimenta. Ainda em Porto Alegre, com 115 anos, uma freira recebe a vacina contra a gripe. Também a situação do presidente Lula não está nada boa. A greve cresce com a adesão de professores federais. Essa classe sempre apoiou a esquerda e o governo Lula, assim como a área da saúde. E agora estão acenando com greves gerais. A situação do presidente não está nada boa. Já a ministra argentina recuou e diz que Milei não vai interferir no embate entre Musk com o Supremo Tribunal Federal aqui do nosso Brasil. No futebol não é só o Grêmio que foi derrotado pelo Vasco. Outros clubes também estão protestando e reclamando contra as arbitragens no nosso Brasileirão. Passando para a área artística, aquela grande cantora, a Simone Mendes, ela emplacou 9 músicas no top 200 do Spotify e registra um feito histórico, que não é fácil conseguir isso. Notícia preocupante? Claro que temos. O número de mortes por dengue no Brasil aumenta pelo terceiro fim de semana seguido. Providência na aquisição de novas doses de dengue. Nós não vemos essa iniciativa por parte do governo federal, pelo Ministério da Saúde da Anísia Trindade. A Polícia Federal deve ir aos Estados Unidos para investigar negociação de joias recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Parece que nós não temos muitos problemas bem maiores do que isso, mas continua aquelas investigações ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Até agora não conseguiram nada, mas estão tentando com certeza. O desembargador atendeu ao governo federal e reintegra conselheiro da Petrobras provisoriamente.
Os outros acionistas se queixaram que com eles tiveram uma perda imensa, os acionistas da Petrobras. Agora, com essa decisão do desembargador, a pedido do governo federal, as coisas, o lucro não vai ter nada a ver, mas o acionista pensa em lucro. Depois de responder ao Congresso dos Estados Unidos, Musk diz que Alexandre de Moraes exige corrupção da empresa. Já o Pacheco, presidente do Senado, ele recebeu sugestões de governadores para resolver dívidas dos estados. Aquele ex-jogador de vôlei, o Tandy, ele está internado após sofrer um infarto. Um homem também foi executado por criminosos encapuçados numa lanchonete, isto lá no Rio de Janeiro. Também um suspeito de matar a mulher a tiros na saída de uma festa na zona sul de São Paulo foi preso. O teto de supermercado desaba em Diadema, no ABC Paulista, após uma forte chuva. Política de desoneração ajudou a manter 9,3 milhões de empregos. Quem aponta isso é um estudo. Também um homem orquestra um crime por mensagem de áudio e ajuda comparsas em assalto. É a escola do crime. O presidente Lula lança um programa de reforma agrária com terras para 295 mil famílias até 2026. Quando é a eleição para presidente? 2026. Eu acho que essa data tem algo a ver com esse programa que ele fez aí, né? O Ministério das Minas e Energias autoriza 2 empresas a importarem energia da Venezuela, daquele país do Nicolás Maduro. Professores de universidades e institutos federais entram em greve a partir dessa segunda-feira, a partir de hoje. O chanceler também afirma que o Brasil condena qualquer ato de violência após a ofensiva de Irã contra Israel. Mas ele ainda não se manifestou. Muitas potências democráticas já condenaram os atos do Irã, mas o Brasil ainda não se posicionou. Eu acredito que eles estejam torcendo para outro lado. Quando que houve aquele ataque de Israel, lá contra o grupo guerrilheiro do Hezbollah, eles já se manifestaram logo e condenando a atitude de Israel. Um deputado distrital, Pepa, passa mal nessa segunda-feira, 15, e é internado na UTI. Declaração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ele diz que os Estados Unidos estão comprometidos com a segurança de Israel. Quem disse isto é o presidente. O Brasil está monitorando o impacto do conflito Irã e Israel e o que vai interferir no preço do petróleo. Aqueles resíduos que nós temos nos bancos, e os brasileiros ainda não procuraram, já temos 7 bilhões e 78 milhões esquecidos. E tem orientação na internet de como recuperar esse valor, se você tem esse valor. Israel também está estudando como repetir o ataque do Irã sem causar uma guerra total. Uma pesquisa também aqui no nosso Rio Grande aponta o aumento na atividade industrial do nosso Rio Grande do Sul. Aqui também a Federação Israelita do Rio Grande do Sul manifesta indignação com a posição do governo brasileiro sobre o ataque do Irã contra Israel. A posição do governo federal já é sabida, tem razão a comunidade israelita. Também um prazo para a entrega da declaração anual de rebanho prossegue até 14 de junho aqui no nosso estado. O governo gaúcho inicia a missão oficial na Europa com a inauguração de uma estante do estado na maior exposição de vinhos do mundo. Como sabem, está uma grande comitiva do nosso Rio Grande do Sul, chefiada pelo governador Eduardo Leite, que foi à Itália e à Alemanha.
Também nós temos um prazo para solicitar o saque calamidade do Fundo de Garantia. E ele vai terminar agora, nesta quinta-feira. O dia D registrou mais de 31 mil doses de vacinas aplicadas aqui na capital do Rio Grande, na nossa Porto Alegre. Falando um pouco de futebol, a dupla Grenal teve resultados diferentes nesse final de semana. Os colorados contentes, embora sofrido, teve uma vitória contra o Bahia. O Grêmio, embora muita queixa, foi derrotado lá no Rio de Janeiro pelo Vasco da Gama. Ainda de futebol do nosso amador, Marco Aurélio Maia, ele é do Oriente, ali de Canoas, está de aniversário no dia de hoje. E falando de Canoas, a Liga Canoense de Futebol iniciará agora, nesse próximo sábado, as competições de 2024 na categoria Coroa 5-5. Serão 8 equipes e jogarão todos contra todos. Também o presidente Lula, ele foi aconselhado a adotar distância segura do conflito entre Israel e Irã. O ministro Barroso se manifestou e ele diz assim, por trás do escudo da liberdade de expressão se difundem ódio e extremismo. Quem diz isso é o Barroso, o presidente do Supremo. Logo ele, falando isso, nós que o conhecemos sabemos quem teria esse discurso. Também em Porto Alegre, um adolescente foi apreendido com uma moto furtada. Isso é uma situação corriqueira. O governo federal prevê um salário mínimo de R$ 1.502 em 2025 e com a alta de 6,37% sobre o valor atual. Já o Conselho Nacional de Justiça afastou a juíza Gabriela Ardst e desembargadores e cita infrações graves lá na Lava Jato. Segundo uma pesquisa, a inflação de março pesou menos para famílias brasileiras de renda alta. E essa aí é uma afirmação da pesquisa maliciosa, com certeza. O secretário-geral da ONU diz que o Oriente Médio enfrenta um perigo real de um conflito devastador. Já lá na Austrália, um novo ataque à faca, um homem invade uma igreja e fere o bispo durante a missa. Aqui no nosso Brasil, o Senado vota amanhã, nessa sexta-feira, a proposta que criminaliza o porte de qualquer quantidade de droga. E é o que a sociedade aprova. Mas não é o pensamento do Supremo Tribunal Federal. O Enem 2024, a isenção de taxa pode ser solicitada a partir já de hoje, nesta segunda-feira. Petróleo, dólar, bolsas. Saiba o que esperar dos mercados após o ataque de Irã ao Israel. Joe Biden diz que a Netanyahu que os Estados Unidos não participarão de um eventual contra-ataque israelense no Irã. Vocês querem notícias bobas? Temos também. Aquela cantora Aísa, ela afirma que manterá o show no Rock in Rio, mesmo durante o 8º mês de gravidez. Já o apresentador Ratinho é intimado em ação de 500 mil, movida por ativista do LGBTQIA+. Já o Pablo Vittar pousou de calcinha nas redes sociais. E o nosso eterno craque, o Neymar, homenageou a Bruna Bianchini para comemorar o aniversário dela, que é a sua ex. Até bonito de se ver a Rede Globo, principalmente, apoiando e defendendo o presidente Lula. Andréa Sadi, a Daniela Lima chegam a ter um chilique quando falam do Elon Musk criticando Alexandre de Moraes e suas atitudes. O César Tralha, aquele que já foi um grande repórter, agora da Globo, precisa ver a maneira como ele faz a locução, dizendo que o presidente Lula vetou algumas partes da saidinha, lembrando de quando ele estava preso do seu irmão que veio a falecer.
quase que chorando. Era uma encenação. Esse é o César Tralli. Também o governo Lula, né, suspendeu a publicidade na rede X ou X após ataques de Elon Musk. As novas publicações, né, que estão suspensas. O governo diz que já investiu no X 650 mil na rede. Será que tem alguma coisa a ver desse debate e acusações de Elon Musk a Alexandre de Moraes? Na segunda-feira, libertar presos políticos, 37 presos e 53 homens. Lá na terça, 25 mulheres e 47 homens, todos com tornozeleira eletrônica. Isso aí totaliza um total de 100 homens e 62 mulheres que cantaram na saída do presídio, mas após 7 meses de prisão. Mas eu acredito que não há motivo para cantar, uma vez que essas pessoas continuam sendo investigadas, e nós esperamos que a tornozeleira, pelo menos com essas pessoas, funcione, porque com os marginais ela não funciona. Eles, posto fora dos presídios, traficam, cometem crimes e fazem isso, mas essas pessoas, ao que se sabe, são pessoas ordeiras. Também nós tivemos a suspensão da live que aconteceria entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o Elon Musk, seria lá no sábado, em razão da tensão que aconteceu lá no Oriente Médio com ataque do Irã a Israel. Já em Minas Gerais, um caminhão, após uma batida, após uma vistoria da Polícia Rodoviária Federal, encontrou quase 200 quilos de cocaína que estavam escondidas nesse caminhão. Falando sobre a guerra, um laser militar, Dragonfire é chamado assim, ele poderá abater drones lá na linha de frente ucraniana. Também um barco vindo do Haiti para o Brasil foi encontrado à deriva com 20 corpos. Foi lá no Pará, no norte do Brasil. Já o ministro do Supremo Tribunal, o Cristiano Zanin, se diz impedido de julgar o recurso contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, coisa que outros ministros não fazem. Eles têm prazer de fazer esse julgamento. Mas pelo menos o Zanin se tornou incompetente, ou pediu para ser incompetente nesse caso, em razão de algumas divergências que ele tem em outras passagens com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quando que no governo Jair Bolsonaro a cobrança obrigatória dos sindicatos foi suspensa, como também o Javier Milei lá na Argentina, diferente aqui o governo Lula fez com que as pessoas que não querem contribuir com os sindicatos têm que comparecer pessoalmente para assinar a desistência, e deu até o dia 12 de 2024. Eram filas imensas e esse prazo dado muito rápido. O Elon Musk, segundo notícia, ele está tirando o seu pessoal do Twitter aqui do Brasil e levando para a Argentina, segundo noticiários, né? Também vai mexer no capital de Elon Musk. O governo federal diz que vai deixar de fazer divulgação no X e deve ir esse valor para a Globo, que é aquele canal de imprensa que mais ganha o quinhão de publicidade e apoia o seu governo um monte. Também o presidente Lula visitou a JBS e disse que a picanha exportada para a China leva o seu nome. O povo ficou a ver navios, mas ele, bem contente, fez esse discurso e esta locução. Lá no sábado, dia 23, o Irã lançou ataques com drones contra Israel. Vários países se pronunciaram condenando o ataque.
liderados pelos Estados Unidos, o Itamaraty não se pronunciou, dizendo que ainda era cedo para dar a sua opinião. É o nosso Brasil e a opinião do governo Lula que todos vocês já conhecem. A eutanásia, permitida em alguns países, proibido aqui no Brasil, em meio a uma polêmica, o governo francês apresenta um plano de ajuda para morrer. Eles querem ser inéditos em tudo. Eles já aprovaram na sua Constituição o direito ao aborto. É o Emmanuel Macron. Um novo estudo também indica que medicamentos como o Ozempic são associados ao menor risco de esclerose múltipla. Já aqui no nosso estado, o IGP, o Instituto Geral de Perícias, adota medidas para agilizar a emissão de uma nova carteira de identidade. Já a Casa Própria, o governo prepara medidas para liberar 300 bilhões de reais para crédito imobiliário. A imprensa está quieta, mas nós soubemos que houve uma agressão a uma mulher e a ex-namorada do filho de Lula diz que não vai se calar diante do machismo nas redes e nas notícias que tem na imprensa. Já lá na África, a ala angolana da IURD, ela denuncia a detenção ilegal de mais de 40 pastores. É a repressão da ditadura. O deputado federal mais votado no Brasil, o Nicolás Ferreira, ele não se cala e ele diz que para a esquerda quem roubou bilhões é menos criminoso de quem faz ou fez baderna. Esta é a opinião dele e eu acredito que seja a opinião de muitos de nós. Outras frentes de combate também que são pouco faladas, a França e aliados prometem mais de 2 bilhões de dólares ao Sudão após um ano de guerra. E com isso nós encerramos o nosso preâmbulo. Vamos lá ao Estúdio 1 e ao Estúdio 2 conversar com os nossos amigos. E amigos do programa Pauta Livre, somos nós, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Como sempre transmitimos pelo canal do YouTube de Pepe Severo, isto em vídeo. As nossas lives são sempre às segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Também nós temos outras programações, o Giro da Várzea, em que trata do nosso amador e do varziano. Também o Alô Comunidade, que divulga alguma coisa da sua comunidade. Contato conosco pelo DDD 51 9917 62804. Também é o WhatsApp. Agora em arte, nós colocamos ali na nossa página da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, no Facebook. Também em edições daí do Amador e do Varziano, do programa O Giro da Várzea, esse nós colocamos em arte também na página dos Coroas de Canoas. E é por isso que eu peço que vocês, além de acompanhar as nossas lives, que curtam, comentem, compartilhem e deem aquele like positivo e divulguem o nosso link. Nas nossas programações, nós temos sempre 3 estúdios. O estúdio do preâmbulo, aquele em que nós damos uma luz do que terá dentro da nossa live. O estúdio 1 é aquele que eu interajo com vocês. No estúdio 2, em que nós temos uma sinopse, sempre com um apanhado de notícias quentinhas, idôneas e de órgãos de comunicação que nos dão credibilidade. Do que nós falamos? Nós falamos de economia,
saúde, polícia, política, guerras, esporte. Agora, a pauta é livre. Vocês é que podem definir, se quiserem, qual o caminho que nós temos a seguir. Vocês são a matéria-prima do nosso programa. E é por isso que eu convido que estejam sempre conosco. E ficamos agradecidos. Assim é o Pauta Livre. Vamos lá interagir com os nossos amigos, aí sim, ao vivo, com a nossa live. Boa noite, pessoal. Agora sim, estamos aqui com o programa agora ao vivo. O programa Pauta Livre, a noite quente aqui. Eu estava meio indisposto. Estou aqui fazendo o programa por amor à camiseta. Estava com a dor de cabeça, mas acredito que não seja dengue de maneira nenhuma. Mas não é sacrifício nenhum fazer essa programação com vocês. É muito fácil, é muito bom e quase que eu não cumpri o meu compromisso. Mas agora estamos aqui, uma live que nós teríamos amanhã com o programa O Giro da Várzea, que até nós havíamos divulgado, que seria às 20 horas, que seria com o pessoal lá do Gema ou Monte Alegre de Viamão, que nós estaríamos entrevistando o Ruth, que é o presidente, o Áureo e também o encarregado das mídias sociais, que é o Luiz Silva. Mas diante de uma tragédia que houve num dos atletas e também foi treinador da equipe na última competição que nós tivemos na Copa Arecuja, 30 anos, o Gilson Pinto Godoy, ele é filho do goleiro Ivan, teve uma morte trágica e inevitavelmente nós tivemos que suspender a nossa live, que não acontecerá. Mas também falando de notícias, a ex-namorada do filho do presidente Lula diz que não vai se calar diante do machismo. Mas aquelas redes que defendem o presidente já culparam a ela, que era a vítima, dizendo que ela se insinuava ou qualquer coisa, quase que dizendo que ela era culpada só porque é o filho do presidente Lula. Imagina, é do Paz e Amor, né? Imagina se fosse algum filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Também preocupante deve estar o Elon Musk, porque acontecerá um grande problema nas suas finanças. O presidente Lula está atraindo todos, principalmente seus seguidores daquele da esquerda, para a rede Blue Sky. Vai sair, já saíram do X ou X, que é o antigo Twitter, e agora nessa rede que nem conhecida é Blue Sky. Parece que vai ser uma rede de esquerda. Eles estão ali. Na área do esporte, eu tenho a recomendar para vocês que, embora que nós não tenhamos patrocinadores, mas nós temos a Flash Sports. É ali na rua Nelson de Oliveira Lopes, 539, em Cachoeirinha. O telefone é o DDD 51 pelo 3041 2871. Com certeza nós recomendamos porque conhecemos a qualidade desta empresa. Mas vou dar uma ida agora lá no Estúdio 1 para falar com os nossos amigos. Primeiro lugar, a número 1, representante feminina, e também do componente do Casal 20, ali da Zona Norte de Porto Alegre, a Janei Lima. Ela é a esposa do capitão Henrique, que não se manifestou ainda conosco, mas ela está bem distante. E ela disse: boa noite, Severo, estamos em Cruz Alta para o aniversário do Richard, que é o nosso filho mais velho, e eu parabenizo a ele, e vocês devem fazer essa confraternização, que é muito bom, é uma honra para os filhos que vocês viajem tão distante para participar dessas comemorações. Eu também no sábado, próximo dia 20, vou até Apareci Novo, que tenho comemoração conjunta de duas irmãs que se avizinham lá em Apareci Novo, que é a minha irmã Dalva e a minha irmã Jaqueline. Isso é muito bom e nós temos que prestigiar os nossos familiares. Depois entrou o Jorge Antônio, ou Jorge Cibores, como gosta de ser falado, e é o nosso emissário, principalmente na área do esporte. Ele passou muito tempo lesionado. E ele diz assim: boa noite a todos, o meu retorno após um ano
no departamento médico, fazendo o gol da vitória no clássico, em que o Martinica venceu ao Palmeirinha da Alvorada pela Copa Cidade de Viamão da Lívia, na categoria Master 60. O Alberi começou só criticando juízes, e aí eu dei a minha opinião. Depois ele disse assim, Alberi, me desculpa, contra o VAR e juiz não adianta ter time bom. Eu dei um exemplo para ele, e que em outra oportunidade o time bom do Santos, ele no Santos de Pelé, ele dizia, se vocês tomaram um gol ali atrás, pode deixar que nós vamos fazer 2. Então eu digo sempre que time bom supera até uma má arbitragem. Mas entre jogadores milionários e um árbitro que não ganha tanto dinheiro assim, o mais fácil é botar culpa na arbitragem, principalmente diante da arrogância e a petulância da diretoria do Grêmio, e dentre eles o Renato Portaluppi. Ele sempre daquela maneira ali, que se tem como soberano de tudo, criticaram muito, inclusive a diretoria do Grêmio falou muito dessa arbitragem pela derrota contra o Vasco que aconteceu no dia de ontem lá no Rio de Janeiro. Depois veio aí de São Paulo, lá de Arujá, a nossa amiga Elvira disse, boa noite, Severo, um bom programa, estou aqui em Arujá, São Paulo. O João Batista havia falado antes, eu até passei por cima da sua edição, e ele diz assim, boa noite, meu amigo Severo, ele é o filho da Elvira. Um abraço para você e um bom programa do Pauta Livre. Aí depois entrou o nosso expert na área do esporte, que na área profissional, nós nos atemos normalmente ao amador e o varziano. O Alexandre Marques, crítico que é, inclusive de arbitragem, e ele diz assim, boa noite, Severo. Gaúchos não começaram bem o Brasileirão. O Inter com vitória sofrida, mas 3 pontos, né? Então o Inter tá bem, não dá para se queixar. Está na liderança da competição. O Juventude empatou heroicamente, e o Grêmio com uma derrota num jogo polêmico, mas a sua atuação em nada contribuiu para essas críticas. E ele diz assim, com relação à arbitragem, sempre foi e sempre será assim, todos contra poucos a favor, e mais fácil colocar a culpa na arbitragem do que se responsabilizar pelo resultado negativo. E eu sei o que é isso, porque também arbitrei na Federação de Futebol de Salão e também na Federação de Futebol 7 por 10 anos, e realmente é isso que acontece. Aí vem o nosso amigo Laurino Spitz, também gremista, lá de Nova Santa Rita, ele assim, boa noite, amigo Severo, e a todos os telespectadores do programa Pauta Livre. Um clique no sininho e um like, afinal, faltou só a sacola para o atleta do Vasco levar a bola embora. O VAR é campeão neste ano. E o Lauri depois complementa assim, amigo Severo, notícia aqui no Esporte Clube Caju, aonde foi lançado o primeiro time sênior, aonde a intenção é resgatar os atletas com a idade 55 e 60 que estão fora dos gramados e gostam ainda de jogar, mesmo que não vá disputar em competições, mas isso é muito bom. A Janei disse assim, o Richard manda para ti um fraterno abraço. Realmente, eu já cumprimentei a ele também, Janei. Felicidade dele deve ser imensa que vocês tenham deslocado tão distante, muitos quilômetros aí, para participar da confraternização do seu aniversário. Ele que se sinta honrado também pelos pais que tem. Aí depois veio ele, o capitão Henrique da Silva e Silva, nosso amigo da turma CFS 1972, que nós nos encontramos lá no sábado, no dia 13, lá na residência, inauguração da residência, muito linda, por sinal, do nosso amigo, o Major Adão Celir da Mota. Estivemos juntos, participamos muito e confraternizamos, batemos muito papo. E ele assim, boa noite a todos os participantes do programa Pauta Livre. Aqui em Cruz Alta, na audiência do programa. Muito obrigado por estar conosco. O Lauri complementando, lá de Nova Santa Rita. E também, mais que tudo, é dar oportunidade
e manter jogando os atletas que têm a idade 55 e 60 em atividade, uma vez que muitos são sócios do clube. Assim, ter uma vez a atividade do clube, muitos são sócios, e assim ter uma nova categoria de futebol atuando. Isso aí é uma iniciativa muito boa, Olauri. Tenho pessoas dessa idade que, embora ainda gostem do futebol, mas não gostariam de participar de competições. Então, a hora que o Caju Master ali em Nova Santa Rita organiza essa competição, isto é muito bom e é muito salutar. Parabéns pela iniciativa, e tu também és o encarregado das mídias sociais, tanto aí do Caju, quanto és ali do Boa Vontade, ali de Canoas, no bairro Niterói. Mas falando também um pouco da nossa economia, aquela ex-economista e agora só militante do PT, a Miriam Leitão, ela diz que a economia vai melhorar, mas parece que o seu chefe não pensa desse jeito. Ele diz que é preocupante a economia e com certeza deve ser, é desse jeito. Hoje eu não estou muito disposto, eu sinto muito, porque eu senti um mal-estar muito grande, passei um dia meio conturbado na área da saúde, com dor de cabeça, mas vim aqui no Peito e na Raça fazer um programa para vocês. Fiz aquele preâmbulo que ajuda muito, que dá a possibilidade do debate, e eu só tenho que ficar contente. Hoje acredito que eu vou até às 21h50, não vou cumprir 1 hora de programa porque não estou meio indisposto, mas tenho que estar sempre conversando com vocês, porque assim é que nós temos que nos manter. A oportunidade é essa, a felicidade de estar com vocês nos dá um up na vida. Mas algumas notícias que estão acontecendo, também eu tenho que dizer que a Polícia Federal vai aos Estados Unidos investigar a venda de joias do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles estão fazendo tudo para tentar prejudicá-lo de algum jeito, mas parece que está difícil esta situação. Por exemplo, dólar, petróleo, bolsas. O que esperar do mercado após aquele ataque do Irã a Israel? Eu havia dito até no preâmbulo que seria dia 23, não. Foi lá no sábado, no dia 13, que teve aquele ataque com mísseis do Irã a Israel. Aquele gasoduto Brasil-Bolívia pode ser usado para trazer gás argentino, que virá pela cidade gaúcha de Uruguaiana. Os Estados Unidos, embora que diga que um revanchismo ali do Israel não teria o seu apoio, o apoio que eu digo é a ajuda, né? Mas os Estados Unidos, através do Joe Biden, e eles dizem que estão comprometidos com a segurança de Israel. Isso aí os Estados Unidos não abrem mão. Agora sim, o Lauri disse: amigo Severo, teremos um ano cheio de amistosos na categoria sênior do Caju, e no ano que vem, se conseguirmos manter o time bem entrosado, então pensaremos na possibilidade de entrar em campeonatos. É isso aí, ô Lauri. Inclusive já vai começar agora o campeonato lá da Liga Canoense de Futebol, na categoria 5-5, que é chamado Coroa 5-5. E porque vai disputar ali a Copa Amizade, a final da Copa Amizade. Nesse caso, o Boa Vontade, da qual tu participa, ele não está escalado para participar desta primeira rodada. Na primeira rodada nós teremos, pela Liga Canoense de Futebol, que serão 8 equipes, o Império em sua casa vai enfrentar ao São Cristóvão. Já o São Borja, que é lá de São Leopoldo, vai enfrentar em seu campo, que é o Jardim Luciana, ao Palmeirinha da Alvorada. Já no campo do Rio Grande, bairro Matias Velho, em Canoas, o Iraí vai enfrentar, o Rio Grande vai enfrentar ao Iraí, lá do bairro Niterói. Então é isso que nós temos a falar para vocês, alguma coisa. Eu espero que vocês interajam conosco. Aí veio ele, lá de Campo Bom,
Celcinho, Celso Túlio, dizendo assim: boa noite, Severo, direto de Campo Bom. Parou a chuva, mas parece que quinta a temperatura cai para 8 graus. Eles estão prevendo que teremos queda realmente, inclusive a possibilidade de temporais, Celcinho. E não esquece, teremos aquele nosso encontro, embora que eu e tu não tenhamos participado lá do litoral dos Boleiros de Albatroz, mais precisamente lá no litoral norte, na praia de Albatroz, nós estamos comprometidos a comparecer nessa confraternização de amigos que será lá em Nova Hartz, no dia 4 de maio. Esperamos que o pessoal se ligue e nós tenhamos um bom encontro, porque essa turma é amiga de vários anos. Muito obrigado por estar conosco, Celcinho. O Lauri disse assim, ó: e para terminar, ficou tudo para sábado que vem decidir quem será o campeão da Copa Amizade 3, pois será a final às 15h30 entre o Boa Vontade e o São Jorge. Realmente será um grande jogo, Lauri. É muito bom que nos traga sempre essa informação. Eu dou uma vinda aqui no estúdio 2 para ler um pouco da nossa sinopse, né? O governo Lula fez com que pessoas que não querem contribuir com os sindicatos, eles teriam que comparecer pessoalmente para assinar a desistência do seu desconto dos sindicatos. E isso foi lá no dia 12, na sexta-feira. Formou imensas filas, e o pessoal falando bastante, fora Lula e tudo, porque enquanto Javier Milei, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele havia deixado de obrigar esse imposto sindical, mas agora o presidente Lula fez essa inovação e outra. Se quiser desistir, teria que ser pessoalmente. E isso aconteceu lá na sexta-feira. Quem não optou por esse vai continuar descontando o sindicato se não compareceu pessoalmente. O Elon Musk está tirando o seu pessoal do Twitter do Brasil. E ele, ofertado pelo Milei, está mandando que eles vá para a Argentina. Já na capital, o Elon Musk do governo federal diz que vai deixar de fazer divulgação no X. O problema é o seguinte, diz que no ano, isso aí são novas edições de propaganda, né? Mas eles haviam aplicado, o governo federal, somente 650 mil em publicidade no X ou X. Isso não representa nada. Já o presidente Lula visitou a JBS, um daqueles envolvidos da Lava Jato, e disse que a picanha exportada para a China leva o seu nome, mas o povo não vê essa mordomia dessa picanha. Parece que é só ele que leva esse título. O Lauri disse assim, agora sim vim aqui ao Estúdio 1. Estimo tuas melhoras, amigo Severo. Um abraço, amigo Celcinho. É isso aí, o Celcinho lá de Campo Bom, falando através do nosso programa com Nova Santa Rita. Abração, amigo Lauri. Eles são amigos comuns do futebol, que jogaram juntos em várias oportunidades. Mas quase ao término do programa, eu vou ter que dizer para vocês que vamos encerrar às 21 horas, excepcionalmente, às 21h50. Mas, na quarta-feira, aí sim, no dia 17, estaremos aqui cheio de vontade, cheio de energia e sempre pedindo que vocês fiquem com Deus, com certeza. Pauta livre hoje, com dificuldade de fazer o programa, mas a gente conseguiu fazer com que vocês conversassem, é muito bom. Ao nosso amigo Richard, que está com os pais para as comemorações do seu aniversário lá em Cruz Alta, os nossos parabéns. O Celcinho Túlio, que pouco mantém contato conosco e estava hoje, nós só temos a agradecer. E eu só tenho que dizer a vocês que
Tive muita satisfação daqueles que estiveram conosco. Mas o Pauta Livre, às 21 horas de quarta-feira, dia 17, aí sim, viremos com força total. Nosso muito obrigado e fiquem com Deus.